A máscara, ele tá falando que é o Felipe. O Timóteo é o mais... Não, o menor é o O menor? e o maior é o Felipe. É o Felipe, gostei. Ah, não, o Felipe não, Felipe. Essa máscara aí depois a gente tem que conversar. Tá bom? De longe aqui eu pensei, mas eu olhei bem. Depois conversa. É criança, daqui a pouco, né? Senta as mãos pra cá. Pai, aqui está o teu filho, pastor Roberto Marinho, e nós estamos felizes demais, Senhor, por podermos mais uma vez te adorar nessa noite. E agora vamos ouvir a tua voz através da exposição, ministração da sua palavra. E nós sabemos que a tua palavra jamais volta vazia, ela vai nos exortar, nos consolar e nos edificar. Glorifica o teu nome, Senhor, glorifica o teu nome mais uma vez. Usa o teu filho uma vez mais. Nós, como igreja, estamos desejosos, queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações para a glória do teu nome, que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Fique à vontade, Roberto. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim é uma grande honra poder estar mais uma vez aqui na casa do Senhor, Assembleia de Deus do Coqueiro, casa de amigos, né? Quero desde já agradecer pela vida do pastor Salomão, missionária Elizabeth, a qual tem a responsabilidade maior nessa casa. Todos meus amigos aqui, né, de seminarista, falar nome, né, pastor? Já sou de casa, hoje eu cantei no departamento dos varões. Não vou falar isso para o pastor Cláudio Lima, não. Mas, irmãos, manda um abraço do Ministério Adeja e que Deus continue abençoando ricamente. Foi o evangelista Eduardo que nos convidou, né, ele até falou que não poderia estar, mas que Deus abençoe também a vida do servo do Senhor. Abra a Bíblia, irmãos, o Evangelho de João, capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo de número 2. Minha esposa Eunice, Felipe, como já foi falado, primogênito, e Timóteo, o caçula. Vamos fazer a leitura, versículo 10 e versículo 11, e no decorrer nós vamos estar falando um pouco dessa passagem, do versículo 1 ao 11, mas só quero ler agora o 10 e o 11 junto com a igreja. E diz assim: E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. Podem tomar assento. Como dizíamos, né, irmãos, é maravilhoso o culto da família. Família, com certeza, é a base da sociedade. Família, né, é o projeto do Senhor Deus. E estamos felizes por estar aqui. Primeiramente, irmãos, Jesus ele sempre vai ser a sustentação de todas as coisas. Tudo foi criado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós bem sabemos, não é isso? A palavra do Senhor diz isso, Salmo 24, do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. E tudo foi criado por Deus e é sustentado pela mão de Deus, porque Deus criou todas as coisas. Agora, quando nós olhamos, né, e o que nós vamos falar um pouco aqui, sempre Jesus, em qualquer parte da Bíblia a qual nós vamos citar, pode ser culto da família, culto de missões, né, culto a qual nós denominamos, né, de adoração, mas Jesus sempre vai ser o personagem principal. Ele sempre vai estar em evidência, porque tudo é por Ele, nele e para Ele são todas as coisas. Podemos dar um glória para Jesus? Nesse texto também nós vamos falar de bodas, né? Essa festa de casamento, a qual a Bíblia também fala muito sobre isso, e a qual nós estamos ansiosos, aguardando as bodas do Cordeiro, a qual nós, a Igreja do Senhor, a família de Deus, estaremos reunidos com o Senhor nos céus, e ali celebraremos uma grande festa, dando entrada para a eternidade, da onde nunca mais haverá choro, haverá ruga, haverá qualquer tipo de mancha, pecado ou angústia, porque estaremos para sempre com o nosso Senhor, sendo a sua família. Vamos falar também um pouco aqui nesse texto, fala um pouco de vinho, o seu simbolismo, né, o que aconteceu nesta reunião de família ou nessa festa de casamento. E a família, né, a família que é a estrutura da sociedade, é a primeira, né, instituição. Nós temos de ato de dizer que é a primeira instituição que o Senhor Deus fez nessa terra. Eu falo com os irmãos, muitas das vezes, que a família ela é até mais atacada do que Israel e até mais atacada do que a igreja, porque desde quando ela foi criada,
a família tem sido atacada, o projeto de Deus como família tem sido atacado. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, nós vamos ver lá já no início, né, que ali acontece um problema entre irmãos. Por quê? Porque queria desfigurar o que Deus projetou, o que Deus fez. Mas existe uma coisa, o que Deus faz é eterno. O que Deus faz, o homem não pode impedir. O que Deus faz, pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela se cumpre. Então, família é projeto de Deus e vai continuar sendo projeto de Deus e vai estar nas mãos de Deus do jeito que Ele projetou. Só a família que vai estar na mão de Deus do jeito que Ele quer, dá um glória para Jesus aí bem forte. Porque não será Satanás, não será nada que fará com que esse projeto ou essa circunstância venha a ser impedida. Então é interessante nós olharmos para esse texto. Aqui nós vamos ver no versículo de número 11, a qual nós lemos, que Jesus ele começa a realizar os seus sinais. Ele começa a fazer as suas maravilhas. Então nós vamos ver também aqui que o primeiro sinal a qual Jesus realiza, nós sabemos que foi num casamento. O casamento é a estrutura familiar, né? O marido e a mulher, né? Do jeito que Deus fez e do jeito que Deus projetou. E nessa festa de casamento, Deus começa a realizar vários sinais. Poderia ser através de cura? Sim. Poderia ser através de ressuscitar uma pessoa, a qual Jesus ressuscitou 3 no ministério dele de 3 anos e meio? Sim. Mas Jesus ele vai na base. Jesus ele preferiu na família. Jesus ele escolheu um tempo do casamento. Jesus ele quis realizar conforme os seus princípios, porque Jesus não muda os princípios. O que Jesus fez, o que Deus fez e faz, sempre será eterno. Outra coisa interessante, irmãos, antes de nós falarmos um pouco desse texto, nós vamos ver que lá no Egito, quando começa o Deus usar o seu povo para manifestar os seus sinais ou as pragas do Egito, a primeira praga, que era o processo da libertação do povo de Israel, foi o quê? Transformar as águas do Egito em sangue. Quando Deus começa a realizar o seu projeto através da igreja, para que todos vejam, no Evangelho de João tem 7 sinais, se nós formos olhar, 7 sinais seguidos, a qual João vai explicando, a qual Deus mostra a sua glória e a sua majestade. É uma questão até de estudo, mas quando ele começa, ele faz algo semelhante que ele fez no Egito. Lá ele transformou a água em sangue. Aqui ele transforma, né, essas águas em vinho. Sabe por quê? O primeiro ato do processo, irmãos, da libertação é o que? É a transformação. Para mim e a sua família estar na presença de Deus, primeiro ele precisa entrar e transformar. Só quem crê dá um glória para Jesus. Então nós vamos vendo, né, nessa revelação progressiva da Bíblia, que ela sempre vai falando a mesma coisa. A Bíblia não muda. É um dos atributos do nosso Deus, né? Ele fala lá em Hebreus, né, Jesus Cristo, Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Deus ele não muda. Quando nós olhamos que Jesus ele é a sustentação da casa, ele é o cabeça da família, Paulo, o apóstolo Paulo e a igreja, a palavra de Deus, ela vai explicando mesmo que o homem é o cabeça da mulher, ele vai mostrando os filhos em sujeição, mas o cabeça da casa é Jesus. Ao mesmo tempo que ele é o cabeça, o que o cabeça faz? Ele guia. Então ele guia aquela casa, ele guia aquela família, ele direciona. Tem alguém que é direcionado por Jesus, alguma casa, amém? Aí em outra passagem, nós vamos ver que ele é a rocha. Não é isso, evangelista antes? Ele como rocha, ele sustenta. Como cabeça, ele guia, né, do corpo. Como rocha, ele sustenta. Está escrito lá em Mateus 7:24. Quem eu vou assemelhar o homem prudente? Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir chuva do alto, pode vir os ventos laterais, pode vir um rio por baixo. Não vai derrubar aquela casa porque ela foi edificada sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Se como cabeça ele guia, como rocha ele sustenta. Só quem é sustentado, só o lá que é sustentado, dá um glória para Jesus. E ele ainda é mais, né? O nosso Senhor, nós poderíamos ficar falando, porque ele nos chama de noiva, né?
ele chama a sua igreja ou a sua família, aqueles que são da família de Deus, ele fala que guia, que é o cabeça desse corpo, ele fala que é a rocha que sustenta, mas ele também chama de noiva. Então ele está dizendo assim com a família, com a minha noiva, aquela que faz parte da minha família, eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança, eu sustento, eu guio e eu estou compromissado com a minha noiva, só quem está compromissado, aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele é o cabeça da família, o sustentador, o guia, o que tem aliança com a família. Nós podemos ter muitas coisas nessa vida, mas se Jesus não for a nossa rocha, não for o nosso cabeça, a nossa casa, e nós não tivermos aliança com ele, nós passamos uma vida e fracassamos. Por mais que o mundo fale que nós vencemos, que nós ganhamos, que nós chegamos a algum lugar, nós fracassamos, porque a grande vitória é ter Jesus. Agora é interessante, né? Essas bodas, né, representa esse casamento, e ali Jesus ele começa a iniciar. Quando nós falamos de bodas, a Bíblia está repleta de exemplos, mas como é uma festa judaica, se nós olharmos a nossa Bíblia lá em Mateus 22, ele dá algumas referências, vai falando de algumas parábolas das bodas, porque ele convidou, mandou convite. A Bíblia vai dizer que um rei manda convite para uma festa de casamento e diz, já está tudo preparado, está tudo pronto, é para vir. E aí a própria palavra do Senhor vai dizendo que um foi dando por escusado, enfim. E se nós olharmos aquele texto até o final, até o versículo 14 de Mateus 22, o Senhor vai dizer que assim, olha, eu chamei, mas os convidados não eram dignos. Mas chame outros, vai pelos valados, pelos campos, tem uma grande simbologia, né? Com as nações ou com os gentios, né? Mas ele diz assim, olha, muitos são chamados, termina assim, mas poucos são escolhidos. Eu já quero te dizer nesta noite, nós fomos chamados e o Senhor está dizendo que assim, olha, eu quero selar, eu quero te escolher, eu quero estar contigo, com a sua casa naquele dia. Você está disposto, amém? Glória a Deus. Nós estamos numa caminhada a qual Deus nos chamou. Alguém recusou, mas Deus nos chamou e nós estamos aqui por causa dele. Como foi louvado aqui, né? Maravilhoso, né? Nós o vimos e ele nos viu, e ele nos escolheu primeiro, e escolheu nossa família, glória a Deus por isso. E nós temos que nos comportar como os escolhidos de Deus, como a nossa casa sendo do Senhor. Uma outra questão, esse vinho, né? Esse símbolo de vida e abundância, principalmente na cultura judaica, um símbolo de alegria. Para nós termos uma ideia, uma festa de casamento poderia durar até 7 dias, dependendo, né, das condições. Em Israel, tu imagina, 7 dias de festa, né? É um negócio surreal para nós. Então, eles estão lá simbolizando, mas em determinado momento, esse vinho, se faltasse esse vinho, no início de uma vida, no início de uma construção de uma família, isso daí era vergonhoso e às vezes acontecia até pela duração da festa, ou poderia durar, às vezes era vergonhoso isso, porque aquele casal ou aquela família que está se iniciando ali uma vida juntos, ia mostrar que eles não têm condições, ou seja, financeira, ou alguns vão falar que assim, olha, não tem abundância, porque as famílias eram envolvidas, tinha dote, tinha uma série de questões, ou talvez a alegria não vai perdurar no meio dessa família. Então eram muitas coisas que poderiam acontecer por uma falta de vinho, ou com o simbolismo que o vinho trazia para aquela festa. Só que tem um porém, Jesus estava na festa, louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava no início daquela família, Jesus estava no casamento. Deixa eu dizer uma coisa, pode até faltar alguma coisa na nossa caminhada familiar, mas quando Jesus está, não vai faltar, porque Jesus, ele supre todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, o vinho novo que não pode faltar. Ele é o vinho novo que não pode faltar. Desempregados, ao ver no lar acontece. Estamos vivendo um momento de pandemia mundial que alguns perderam o seu emprego, alguns diminuíram a renda, e talvez na família pode ter chegado o desemprego, pode ter chegado uma enfermidade, pode ter chegado algumas coisas. Pode estar faltando algumas coisas, mas não pode faltar Jesus. Não pode faltar o vinho novo. Não pode faltar a fé, a esperança, a sustentação. Não pode faltar um novo amanhã, porque Jesus é assim, nós cremos no amanhã, porque Ele vive. Se Ele vive, eu creio no amanhã. Aleluia! Agora, quando nós olhamos, né, para esse texto, nós vamos ver alguns aspectos.
Aí no Evangelho de João, capítulo de número 2, no versículo de número 2, já chama a atenção, diz assim, ó. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Bom, ali diz que chamou Maria, mãe de Jesus, não fala Maria no texto, se você lê no versículo 1, eu estou usando a corrigida, está dizendo que foi convidada a mãe de Jesus. Nós sabemos que é Maria, talvez alguma versão esteja até Maria. E no versículo 2 vai dizer que foram também convidados Jesus e os seus discípulos. Se você olhar do versículo 1, na corrigida, a qual nós usamos muito, até o versículo de número 12 ou 11, você vai ver que ali estão falando da mãe de Jesus, fala-se de discípulos, fala-se de mestre-sala, mas a única pessoa que é chamada pelo nome é Jesus Cristo. A única coisa enfatizada é Jesus. Ele é o único enfatizado pelo nome. Por quê? Porque Jesus ele tem que ser convidado. E ele é convidado de honra para a nossa casa. Ele é convidado que tem a primazia. Ele tem a proeminência. Eu sei que é importante Maria. Eu sei que é importante o mestre de cerimônia. Eu sei que é importante o pregador, a igreja. Mas o mais importante é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que convidar Ele. Convidar Ele para quê? Para a nossa casa, para a nossa vida. Temos que convidar Ele para nossas festas. Vou realizar um aniversário de 15 anos para minha filha. Jesus tem que ser convidado. Ele tem que estar nessa festa. Eu vou fazer um empreendimento, vou abrir a sociedade. Jesus tem que ser convidado. Ele é o convidado especial, porque Ele é integrante da família, Ele é o cabeça da família. Ele que dá a palavra final na família. Talvez nessa festa... E é claro que isso é uma simbologia, Jesus está iniciando. A pessoa não tem essa compreensão toda hoje, século 21, nós entendemos, a obra foi feita. Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele é a primazia. Não faltou vinho, não faltou alegria, porque Ele estava lá. E Ele está dizendo, eu tenho que estar no seu projeto familiar, louvado seja o nome do Senhor. Existe uma questão, irmãos, que nós temos o hábito, que estou falando da humanidade, ela tem um hábito de falar que assim, não, eu sei fazer isso. Não, eu trabalho há tanto tempo, eu posso fazer alguma coisa. Jesus, todos os projetos, Ele tem que ter essa primazia. Não podemos deixar Ele de fora da festa. Não podemos deixar, porque acontecem dias difíceis também, e Ele também tem que estar lá. Jesus, Ele tem que ser o nosso conselheiro, tem que ser a nossa base. Ele tem que ser o nosso guia, como já foi falado, tem que ser a nossa sustentação. Esse é um dos segredos. Aí nós vamos vendo nesse aspecto aí que Ele é convidado. Agora, quando nós olhamos, e isso é uma palavra para a igreja, Apocalipse 3:20, Jesus estava de fora, nós conhecemos, não é isso? Já falamos, estamos estudando sobre isso, nós conhecemos a passagem. Eis que estou à porta e bato da sua igreja. Estou à porta e bato, Jesus está do lado de fora. Eram crentes? Sim, irmãos, claro que eram cristãos, era a igreja de Deus, palavra para a igreja. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz... Aí tem a questão, tem que ouvir a voz de Jesus. E abrir a porta. Aí ele fala de uma questão de casa. É claro que tem as ruínas lá da Odisseia, mas tem questão de casa, da sua família, que nós somos a igreja, nós somos a família do Senhor. Se nós olharmos no texto lá, Apocalipse 3:20, se alguém ouvir a minha voz, tem que ouvir. Alguém nesse lar tem que ouvir. Alguém nessa família tem que ouvir a voz de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus está querendo entrar nesta casa, nesta família. Jesus está querendo transformar água em vinho. Jesus está querendo dar um novo rumo. Mas alguém tem que ouvir a voz de Jesus. Aleluia! Aí ele fala, depois de ouvir, porque nós podemos ouvir e lutar, né? Às vezes a pessoa ouve, né? Deus está chamando e ainda fica, né? Paulo, duro é recalcitar contra os aguilhões. Está matando Estevão ali, ele está vendo. Está matando, ele não está consentindo. Lá na frente está falando, você está lutando. Sabe por causa de quê? Lá no coração eu continuo sendo fariseu, tá? Continuo pesquisando, eu continuo na lei. Mas não é que é estranho que eles estão crescendo? Não é que é estranho que Deus está abençoando as famílias? Não é que é estranho que Deus está salvando? Mas eu ainda sou judeu, sabe que é? Duro é recalcitar contra os aguilhões. Se tem alguém aqui nesta noite, Deus está dizendo, não fica resistindo não. Eu quero entrar na tua casa, na tua família e fazer uma mudança, aleluia. Tem que abrir a porta depois de ouvir. Aí vem aquela passagem maravilhosa que é a nossa ceia, irmãos. Não é aquela só de domingo. Entrarei em tua casa, Apocalipse 3:20. Cearei contigo. Alamassub, anda lá, tu és grande, Senhor.
E tu cearás comigo, aleluia, glória a Deus. Não é o pastor levar a ceia lá, não é nós levarmos para o inferno, é Deus falar que assim, olha, eu vou ceiar na tua casa, e você vai ceiar comigo, eu vou trazer uma paz, e eu vou te dar mais a minha paz, você me dá glória, e eu vou derramando bênção nesse lar, louvado seja o nome do Senhor. Convidar Jesus, é claro que ele não vai invadir a porta. É claro que ele não vai entrar pela janela. O máximo que ele vai fazer é bater na porta. O máximo que ele vai fazer é isso. Porque quem vem pela janela, quem vem pulando, não é ele, é outra pessoa. Esse invade. Agora ele não, ele bate. O máximo, ele bate. Aí a pessoa diz, não, mas eu quero mudar você. Eu quero entrar na tua casa. Eu quero fazer parte dos projetos que você tem para os seus filhos. Está ali, 2, eu tenho um projeto. Todo mundo tem projeto para os filhos, né? Aqui, eu tenho um projeto, Deus, eu quero fazer parte desse projeto. Você tem na vida do Felipe e do Timóteo. E o Senhor faz parte, porque foi Ele que deu, tudo é por Ele, nele e para Ele são todas as coisas. Aí o interessante, né, é que Jesus foi convidado. E não foi convidado de qualquer maneira. Se nós olharmos o texto, escrito por João, nós vamos ver que ele tem a primazia. Nós entendemos também que muitas das vezes o povo de Deus deixou Jesus para fora, por algum motivo. Até por nós já sabemos como é que funciona, né, os ritos. Nós já sabemos, muito tempo, né, nós sabemos como ministra. Nós já sabemos preparar uma reunião. Não foi isso? Israel ficou tanto tempo sem arca, ministrando, como se a arca estivesse lá. E a arca tinha sido roubada. Mas a arca simbolizava o quê? A presença de Deus. Mas nós temos que fazer, vamos fazer sem a arca. E continuou todos os processos. Mas a questão não é só saber o processo, a questão não é só congregar, como Deus falou, a questão não é só ser sustentado, a questão é Jesus ter a primazia nesse convite, louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir, irmãos. Aí Jesus foi convidado, isso já é uma maravilha. Aconteceu o imprevisto, versículo 3 vai dizer que faltando vinho. Sabe por quê, irmãos? Um símbolo de alegria, às vezes um símbolo de abastança, às vezes acontece isso, no mundo tereis aflições. João 16, 33, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como é importante o cristão já saber, irmãos. O cristão sabe disso, mas aquele que está chegando, novo convertido, não que vai ser só maravilha, a juventude, não. A vida tem dificuldade, sim, e ela vem, as aflições vêm. Às vezes o dia mal chega à porta mesmo, infelizmente, né? No céu não vai chegar. Lá ele falou que não vai entrar choro, não vai entrar mágoa, não vai entrar nada disso, pecado. Mas aqui na terra, no mundo, vocês vão ter isso, tem de bom ânimo. Vai chegar, às vezes, o desemprego pode chegar. Às vezes podemos perder um ente querido. Porque nós não vamos viver para sempre nessa terra aqui. O homem foi dado a morrer, depois disso, né? Vem o juízo. E aconteceu um imprevisto nesse casamento. Aconteceu um imprevisto nessa família. Faltou o vinho, simbolizando. Faltou alguma coisa. Aí o que o versículo vai dizer? Não tem vinho. A mãe de Jesus já atenta à situação. Disse, não tem vinho. Versículo 4, ele dá uma resposta que muitos vão falar várias questões, pontuações sobre essa passagem, versículo número 4. Mulher, né? E que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Tem várias questões em relação a isso. E eu entendo o Senhor falando com Israel, que Jesus ainda não havia realizado seus milagres, mas eu não quero fechar aqui o foco, né? Porque muitas das vezes Jesus está falando com uma pessoa e Jesus está falando com uma nação. Foi assim com a mulher samaritana, né? Não é isso que ele fala com a mulher samaritana? Vai chamar o teu marido. Nós bem conhecemos essa passagem. Sim, eu não tenho marido, certo e bem, já tivesse 5, mas o que tem não é teu. Ele estava falando de um caso ali, mas estava falando de uma situação de adoração dos samaritanos. A mesma coisa. Ô mulher, que tem eu contigo? Ô Israel, calma, ainda não é chegada a hora. Sabe por quê, irmãos? Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 diz isso. Talvez a nossa família ou a sua casa esteja passando uma dificuldade. Sabe o que Deus está falando? Há tempo para todas as coisas. Eu vou entrar com a providência. Só aguarde no Senhor. Só quem está entendendo glorifica o nome do Senhor. Mas aqui, Maria é uma mulher bem inteligente, uma pessoa bem sensível à voz de Deus, desde o seu chamado. Depois daquela resposta, ela diz assim, a sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto eles vos disser. Obedeça a Jesus. A ordem foi essa. Está faltando alguma coisa nesse lar?
Está faltando alguma coisa na sua vida? O que eu tenho que fazer agora? Obedecer a Jesus, obedecer ao Senhor, porque se Ele é o guia, se Ele é o sustento, se Ele é aquele que dá aliança, Ele vai dar o caminho, Ele vai dar o escape, Ele vai enviar a provisão. Louvado seja o nome do Senhor. Não estamos dizendo para ficar de braço cruzado, irmãos, esperar cair do céu. Não, temos que esperar a ordem do Senhor. O que eu tenho que fazer? É lançar a rede à direita? Então vou lançar a rede à direita. O que eu tenho que fazer? Aguardar. O que eu tenho que fazer? Andar. O que eu tenho que fazer? Ir ali. O que eu tenho que fazer? Pegar vasos na minha casa e sair na vizinhança. Não é isso que a Bíblia vai ensinando em várias passagens? Eu tenho que ouvir a voz do Senhor. Porque no momento, irmãos, que falta alguma coisa no meio da família, a tendência é nós queremos tomar uma atitude. Poxa, está acontecendo, eu tenho que fazer alguma coisa. Olha só, meu filho está precisando, minha esposa, o meu casamento. Nós sabemos sim o que a Bíblia já nos direciona para fazer. Temos que ter paciência, temos que ter amor, temos que ter sabedoria, mas temos que ouvir a voz de Deus e obedecer ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Obediência é fundamental, irmãos, numa casa. Obediência é fundamental numa família. Obediência é fundamental, nós sabemos a nossa posição. E qual é a nossa posição na família? Efésios capítulo número 5 explica, o apóstolo Paulo vem explicando. Marido ama a sua esposa, bem claro, Paulo deixou bem claro para não ter, marido ama a sua esposa, né? Esposa, seja submisso ao seu marido. Crie os seus filhos no temor do Senhor. Filho, obedeça os vossos pais. Primeiro mandamento que é dado como promessa, honre os vossos pais. Ele vai colocando a situação da família. Seu corpo não é seu, seu corpo não é dele, vocês são uma família. Vai explicando, 1 Coríntios 7, Paulo vai explicando também a respeito do casamento. Então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que obedecer o que Jesus falou, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus. Abra a Bíblia e leia, Efésios 5, abre a Bíblia e leia, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala, nós temos que tratar com amor, com carinho, nós temos que tratar com sabedoria. Só quem está entendendo dá glória para Jesus. No momento pode vir uma ordem específica, mas aqui já está revelado para nós. Efésios 5 é maravilhoso. Eu amo a carta aos Efésios, porque ela explica tudo. Ela explica até como eu, como patrão, tenho que tratar o meu empregado, e eu, como empregado, como eu tenho que proceder com o meu patrão. Aí daqui a pouco ele explica, em batalha espiritual você tem que proceder assim, Efésios 6. E ele vai falando, vai explicando. E nós temos que obedecer isso. Não adianta obedecer a ordem de Jesus. A casa, ela tem que obedecer. Porque isso é fundamental, irmãos. Para o quê? Para que os rios, as lutas que vêm aqui embaixo nessa terra não nos derrube. Os ventos, né, que bate lateral não nos derrube. Não é isso? As pressões malignas que vêm das regiões celestiais, né, as chuvas que vêm do céu, muitas das vezes não nos derrube. E a nossa casa permaneça firme de pé para a glória do Senhor. Aleluia! Então a segunda questão, o segundo aspecto, para Jesus abençoar essa família mais e mais, é obedecer. O primeiro é convidar ele, o primeiro é obedecer irrestritamente a voz do Senhor. Por isso que nós precisamos ouvir a voz dele, compreender a voz dele, não pegar um texto fora de contexto e dizer que Jesus está mandando dizer, ou Jesus está mandando fazer e realizar aquilo. Falava com os seminaristas, aqui mesmo foi isso que Satanás fez, né? Foi isso que Satanás fez na segunda ataque que ele faz. Não está escrito, porque primeiro ele mandou transformar a pedra em prancha, não é isso, evangelista? Aí Jesus falou que assim, mas está escrito. Você gosta de dizer o que está escrito? Então Satanás falou que assim, então não está escrito. Aí ele citou o Salmo 91, versículo 11. Que aos anjos foi dado ordem para te guardar, para que você não tropece em pedra alguma. Só que Jesus falou que assim, olha, eu não pego o texto isolado não, também está escrito. Aleluia, que ninguém tentará o seu Deus. Ouvir a voz de Deus não é pegar um versículo, ouvir a voz de Deus é saber que Deus tem uma revelação completa para a nossa casa e para a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Também está escrito, não adianta. Então nós temos que orar, nós temos que ouvir a voz de Deus e obedecer a voz do Senhor em sua plenitude. Mas olha que acontece algo interessante, né? Já que Maria falou, olha, tem que obedecer ele. E Jesus estava dando sinal que ia realizar algo, porque quando Jesus está na casa, ele sempre realiza algo. Quando Jesus está na casa, ele sempre faz algo para glorificar o seu próprio nome. Porque uma coisa que Jesus quer é as famílias de pé. Uma coisa que Jesus quer é que o plano original,
que ele, o Pai, fizeram e o Espírito Santo faz lá no início, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Gênesis 1, versículo 26, seja concretizado. Deus não quer que o plano de Satanás, quando ele engana a humanidade, em Gênesis capítulo número 3, venha perdurar, mas o que Deus quer é que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele multiplique como? A imagem e semelhança de Deus, obediente, temente, que tenha comunhão com Deus, que seja a bênção nessa terra. Onde está essa família? Louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu algo interessante, né? A ordem que Jesus dá. A partir do versículo de número 6, vai dizer que estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em algumas versões vão estar 6. E em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Uma metreta é aproximadamente 40 litros. Daquelas 6 talhas que tem lá, 2 ou 3. Uma cabia 80, outra cabia 120. Tinha 6, aproximadamente, se a gente for dividir, mais ou menos 600 litros. Não é isso? Daria 80 num, 120 no outro, dá de 480, 720, aproximadamente. Vamos botar no meio. 600 litros. Ali haviam 6 talhas de pedra, ou 6 cestos, para purificação. Sabe por quê? Porque os judeus, eles lavavam mãos para comida, judeu lavava talher, judeu lavava copo. Além da lei do Senhor Deus, foram colocados vários preceitos. Nós estamos falando de um casamento judaico, de família judaica. Então eles estavam ali, que eles já tinham esses ritos para as purificações. Então lá, Jesus ele fala assim, olha, encha de água essas talhas. Elas estavam vazias, né? Esse 6 é o número do homem, porque muitos daqueles preceitos judaicos eram preceitos humanos, não eram de Deus. Não é isso, professor? História de Israel, é verdade. E eram preceitos humanos, não eram de Deus, não como a lei de Deus. Mas Jesus vê aquelas talhas vazias ali, e aquelas 6 simbolizando 6, o número do homem, ele fala que é assim, encha elas de água, mas encha até a boca. Olha só, irmãos, o milagre que Deus tem para fazer na nossa casa e na nossa família, nós temos que estar cheio. Não é lá embaixo, não é na metade, mas é estar cheio da água de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que água de Deus é essa, irmãos? Evangelho de João, capítulo número 7, versículo 37 ao 39, vai dizer que para aqueles que creem em mim, eu estou dizendo que do seu interior fluirão rios de água viva, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está dizendo isso, aí nós lemos o versículo 38, 39, vai dizer, ele está dizendo a respeito do Espírito Santo, a qual ia inundar. Deixa eu falar aqui, o terceiro aspecto para que essa casa esteja bem sucedida, lá, essa talha, esse vaso, é o número do homem, ela tem que estar cheio da água de Deus, ela tem que estar cheio do Espírito, tem que ser uma casa onde o Espírito Santo habita. Onde está essa casa, louvado seja o nome do Senhor. Casa que o Espírito Santo não tem a primazia, não dá, irmãos. A Bíblia fala que ele geme por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos 8. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo testifica das coisas de Deus. Ele testifica que nós somos da família de Deus. Então ele chega numa casa, e se naquela casa o ambiente está mais favorável às coisas do mundo, ele fala que assim, olha, inclina para o Espírito, inclina para mim, inclina para as coisas de Deus, busque salmodiar, busque botar coisas agradáveis diante dos seus olhos, busca ser um lugar de harmonia, busca ser uma casa de bênção. É isso que o Espírito Santo faz. Ele vai direcionando desde o que nós vemos numa televisão, desde o nosso falar, da nossa conversa, do nosso almoço, do nosso cotidiano. Ele está dizendo assim, eu tenho que habitar nesse lugar, eu tenho que ter a primazia, porque aqui é uma casa da família de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando que assim, essas talhas tem que estar cheia, encha, porque para transformar, encha elas de água, mas não é de qualquer água, era aquela água que ele fala com a mulher samaritana. Ah, se tu soubesse quem fala contigo, ah, se você conhecesse o dom de Deus, tu pediria e ele te daria água viva. Muitas das vezes, irmãos, o que Deus está falando? Para realizar o milagre, eu preciso encher da água viva, uma água que não vai ter mais sede, uma água que vai ser transformada, uma água que vai jorrar na tua vida, uma água que vai te trazer a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser falado, o Espírito Santo tem que estar na nossa vida.
O Espírito Santo tem que estar nesse tabernáculo terrestre, ele tem que estar na nossa casa, ele tem que estar nesse templo, nessa igreja, porque nós estamos aqui. Porque eu posso muitas das vezes, irmãos, vou seguir nos passos, mas na hora de dar a vazão ao Espírito Santo, eu não consigo dar dentro do meu lar, eu só consigo ser crente muitas das vezes no templo, eu só consigo ser crente no monte. Aí Deus está falando que assim, eu não consigo realizar o milagre nesta casa, mas a casa que está cheia do Espírito, o milagre vai fluir para a glória do meu nome, aleluia. É muito interessante, né? Ele vai lá e pede para encher, vai e enche. Enche. Quando nós podemos, eu não gosto de fazer conjectura, o que o texto é claro, mas como é que é essa casa cheia do Espírito? Como é que é essa casa cheia da presença de Deus? Porque o Espírito manifesta a presença do Senhor Deus, João 14 fala sobre isso. Nós olhamos para um texto bíblico, deixa eu ler esse texto aqui, 2 Crônicas. Eu havia separado, 2 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo número 13, versículo 14. O que é uma casa cheia do Espírito? Ela fica cantando, fica orando dia e noite, nós não sabemos, mas nós temos que entender algumas coisas, porque o Espírito nós já sabemos que inclina para as coisas do Espírito. O Espírito, ele quer que nós oramos, mas a ele, 1 Crônicas 13, 14 vai dizer assim, e nós conhecemos o texto. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Davi está querendo levar a arca para Jerusalém, nós sabemos, Davi, um homem cheio da presença do Senhor Deus, está querendo trazer a arca para Jerusalém, para o local qual ele havia preparado. Nós sabemos que nesse trajeto morre Uzá, porque para carregar a presença de Deus, irmãos, existe maneiras descritas na Bíblia, existe preceito, existe caminho, existe famílias que fazem isso. Eu tenho o hábito de dizer, irmãos, pela Bíblia, que Deus é muito organizado, muito, demais. Por isso que nós temos que ser organizados no nosso lar, na nossa vida. Temos que ser. Tudo tem pessoas certas para fazer. Tudo tem hora certa, momento certo. Mas enfim, eles não trouxeram a presença de Deus porque a arca simboliza a presença de Deus. Dentro da arca está o maná que não embolorou, nós bem sabemos. Está as tábuas da lei, né? Está a vara de Arão que floresceu e deu fruto. O maná que embolorou, quem está na presença de Deus, a família que está na presença de Deus, que está dentro da arca, não vai perecer porque Deus tem guardado. Podemos dar um glória para Jesus. A família, né, que está na presença de Deus, ela tem autoridade e essa vara vai florescer e vai frutificar essa casa para a glória do Senhor, aleluia. E a família que está na presença de Deus, ela tem os mandamentos do Senhor, ela tem a palavra de Deus. Só quem está com a palavra, aleluia. Então, eles não souberam. O texto ali vai dizer, não vem um caso agora, se lê, isso está lá em 2 Samuel 6,11 também. Não souberam levar, mas ficou na casa de Obed-edom. A arca foi para a terra dos filisteus. A arca passou na casa de Abinadab. A arca passou em tendas, passou em vários lugares. Mas a Bíblia ela ressalta que na família de Obed-edom, 3 meses na casa, o Senhor abençoou a sua casa e tudo quanto ele tinha. Sabe por quê? Porque eles trataram diferente a presença de Deus. Nós temos que tratar a presença de Deus na nossa casa diferente. Uma coisa é a arca estar em Israel, uma coisa é em Jerusalém, uma coisa é glorificarmos aqui, outra coisa também é Deus falar que assim, mais e mais honre a presença de Deus no seu lar, na sua vida, na sua intimidade. Só quem está entendendo, aleluia. Posso ser uma bênção aqui, eu tenho que ser lá. Eu tenho que ser lá, irmão, sabe? Porque se eu não for lá, não adianta. Eu gosto de vir numa consagração, sou uma bênção na consagração com os irmãos. Fui para o monte, sou uma bênção, mas Jesus deixou uma ordem. Entra no teu quarto, evangelista Gleison, e fala comigo, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que ele está falando? Eu quero ter intimidade nessa casa, eu quero ter intimidade nessa família. Só a família que quer ter intimidade com o Senhor, aleluia, glória a Deus. Isso é uma casa que o Espírito Santo tem liberdade. Essa é uma casa que o Espírito Santo habita. Essa é uma casa a qual o Senhor faz as suas maravilhas. Aleluia. Então tem isso. Nós temos que ser cheio. Enche até a boca. Isso foi a ordem de Jesus. Agora, irmãos, nós temos que entender o que está acontecendo ali, irmãos. É o início de uma família. É uma festa muito grande. Sabe por quê? Porque família é bênção de Deus. Família é projeto de Deus.
O povo judeu levava isso muito a sério, como a sociedade, enfim, leva a sério. Estão tentando, irmãos, e sempre tentaram destruir esse projeto de Deus. Como falava, é desde o início. Teve a queda em Gênesis 3, Gênesis 4, versículo 19, vai falar de um homem chamado Lameque, que foi o primeiro a ter 2 mulheres, relatado na Bíblia. Está lá, já começou a querer desfigurar o projeto de Deus. Quando chega lá em Mateus 19, aí os discípulos vão interrogar Jesus. Que Moisés falou que pode dar carta de divórcio, né? Vamos desfigurar essa questão de família? Aí Jesus falou que assim, não, só por causa de prostituição ou de adultério, não, por causa disso não. Então, não convém. Jesus fala que assim, olha lá no início não era assim, por isso que nós temos que olhar no início. O meu projeto no início não foi esse, o meu projeto no início não é para ter famílias cabisbaixas, o meu projeto no início não é para ter jovens nas drogas, o meu projeto no início não era para ter famílias se prostituindo, o meu projeto no início é que a minha casa seja uma bênção, as minhas famílias sejam uma bênção, louvado seja o nome do Senhor. Jesus fala, olha lá para o início, eu não fiz isso não, isso daí é o mundo, isso daí é o século presente, isso daí são as questões que vêm acontecendo, eu não fiz isso, mas que Deus está falando, eu estou aqui para desfazer as obras de Satanás, e eu quero trazer a minha família para o início, eu quero trazer o meu povo para o início, eu quero lavar, curar, eu quero dar novos passos para a família, para a glória do meu nome, aleluia, diz o Senhor. Aí chega esse momento maravilhoso, irmãos. Tu imagina aqueles empregados ali, né? Porque a festa está acontecendo. E às vezes é assim, sabe, irmão? As coisas estão acontecendo. E como é que tá? Como é que tá a tua casa? Vai tudo bem. Mas quem sabe é você, né? O garoto tá lá. Tá tudo bem. As coisas vão acontecendo. Aquela mulher falou que assim, eu tenho que falar com o homem de Deus. Porque não adianta, às vezes, sabe? Não adianta. É claro que tem os pastores, claro que tem os amigos. Mas às vezes não dá para fazer alguma coisa não, irmãos. Eu tô aqui contigo. Estou aqui do teu lado. Mas a questão é, temos que confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque todos nós somos limitados a realizar alguma coisa. Mas o Deus que nós servimos, o Deus da família, Ele é ilimitado. Aleluia! Ele realiza, louvado seja o nome do Senhor. Agora olha só o que acontece aqui. Eu fico imaginando, né? E eu tenho que tentar entrar na cena, porque Deus está realizando na minha e na tua família. Jesus enche aí de água. Agora vem um passo mais importante dessa casa, irmãos. E aqueles empregados falaram, olha, agora tirai agora e levai ao mestre-sala. E leva. Meu Deus, é o mestre-sala, leva lá e dá. Mas o que aconteceu aqui? Sabe que Deus está falando que assim, ó? Tá que está acontecendo na tua casa? Está acontecendo na tua família? Pega, levanta e faz isso. Mas o médico já deu o diagnóstico, não sei o quê. Como é que eu vou chegar lá e falar para ele? Manda ele fazer de novo o exame, aleluia. Manda ele fazer alguma coisa. Mas não aconteceu nada diferente, não. Você colocou água, você me obedeceu. O diferente é isso. Você veio num culto, sabe? Deus liberou uma palavra para você. Você foi na consagração, Deus liberou uma palavra. Você estava em casa, no quarto, Mateus 6, Deus liberou uma palavra. E a palavra do Senhor basta. Porque aquele homem falou que assim, Senhor, basta. Envia a tua palavra e meu servo vai ser curado. Basta uma palavra do Senhor. Só quem crê dá glória para Jesus. Aleluia. Pega e leva. A quarta atitude é essa, vai lá, coloca diante da situação, é o que? A falta de vinho? Coloca diante da dificuldade, o que? Isso que eu tenho colocado na tua mão nesta noite, aleluia, isso que eu tenho colocado no teu coração, essa atitude que eu mandei você tomar como homem de Deus, mulher de Deus, como jovem de Deus, como integrante dessa família, toma atitude. Aí que o meu pai não é crente, vai lá e fala para ele de novo, pai, é isso, isso. O que mudou? Que mudou que Deus está liberando uma palavra hoje, aleluia, glória a Deus. É que Deus está falando que assim, olha, está chegando o tempo de eu converter aquele coração, aleluia. Está chegando o tempo de eu tocar naquela enfermidade e curar, louvado seja o nome de Deus. A quarta atitude está no versículo número 9, 8 e 9, e diz assim, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, imagina a expectativa, hein? O que o médico vai dizer, o que o empresário vai dizer, o que meu pai ou minha mãe vai dizer, o que a sociedade vai dizer, alguém vai dizer alguma coisa, alguém, diante de uma situação difícil, a qual algumas famílias passam e nós passamos, alguém vai dizer alguma coisa, há uma expectativa, e de repente, aquela pessoa que tinha autoridade, ele diz assim, olha, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse, versículo 10 que eu estou, disse-lhe, todo homem põe primeiro vinho bom,
E quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, louvado seja o nome do Senhor. Não, irmão, deixa eu entender. Não, para você entender. O mundo, ele tem hábito de fazer coisas boas, mas daqui a pouco acaba a alegria do mundo. Foi assim nas pragas. 3 eles conseguiram imitar, depois não dá não. Os magos lá do Egito falaram que assim, isso é coisa dedo de Deus. Não dá pra gente ficar imitando. Sabe por quê? Porque eles não conseguem manter uma paz no lar. Eles não conseguem manter uma paz numa família. Mas Jesus não. Isso foi a palavra do mestre Sala que nem sabia. Jesus guarda até o final o bom vinho. Jesus guarda até o final a alegria. Jesus guarda até o final a paz. Jesus guarda a minha e a tua família até o final, porque Ele é fiel. Só quem crê dá glória para Jesus. Ele não vai abandonar nossa família no deserto. Ele não vai nos abandonar no caminho. Ele vai nos levar até o final, porque aquele que começou a boa obra em ti terminará, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Só quem crê, aleluia, glória a Deus. Vamos ter dias de dificuldade, vamos ter dia que vai faltar vinho, faltar alegria, mas Jesus está lá e fala que assim, olha, eu tenho bom vinho para essa casa, aleluia. Deus é maravilhoso, irmão, só que nós temos que provar isso. Prova e veja que o Senhor é bom. Salmo 34:8, tem que provar e ver. Eu tenho que experimentar a bondade de Deus no meu lar, aleluia. Eu tenho que parar só de chorar e chorar, irmãos. Existe tempo do choro, tá? Estou dizendo que não pode chorar não, existe tempo do choro, Eclesiastes diz isso. Mas eu não vou viver eternamente chorando e me angustiando não. Existe tempo do choro, mas também existe tempo do riso. Existe o tempo, irmão, da escassez, mas também existe o tempo de abundância. Existe o tempo, irmãos, de viver aqui, existe o tempo de morte aqui, mas quem está com o Senhor está vivo na glória, aleluia. Mas em todo tempo, sejam alvas as suas vestes, nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Sabe por quê? Porque eu estou contigo, então prova no meu amor, confia no meu amor, tenha fé no meu amor, porque eu coloco essa casa de pé, aleluia. Esse foi o primeiro e maravilhoso sinal. Então são 4 aspectos, irmãos. Convidar, de honra primeiro, convida para tudo, irmãos. Eu vou fazer uma coisa boba, vou mudar meu filho de colégio, convida ele, convida a família, porque a gente não faz reunião entre marido e mulher, o que a gente acha melhor? Vamos fazer nosso planejamento aqui, então convida o Senhor, é melhor isso? Vou comprar um carro, vou fazer coisas do mundo, sabe, irmãos? Convida ele, porque as coisas espirituais ele tem que estar presente. Coisas espirituais que Jesus não está, não existe. Mas as coisas do cotidiano, convida ele. Todo o nosso pensamento para 2021, ou que nós pensamos, que Deus é que sabe o que vai acontecer amanhã, convida ele. Mas convida ele, não só para opinar não, para ele dar direção na nossa vida. Para ele dar direção na nossa família. Aí segunda coisa, vamos obedecer ele, irmãos. Mas esse texto aqui, se eu pegar um texto lá, às vezes até o inimigo sopra no nosso ouvido. Não, mas está escrito aqui também que eu posso, nesse caso até, né? Largar minha esposa. Não, eu posso. Cuidado, irmãos. Vamos ler a plenitude do texto. Vamos ter paciência, não vamos mirar os nossos filhos. Não, porque eu posso sim usar a vara. Claro que podemos, e se tiver, tem que usar mesmo. Agora, cuidado também para não suscitar ira nele, no seu filho, sabe? E aí, de repente, está perdendo um filho dentro de casa. Jesus está falando que assim, olha o versículo completo. Quando você tiver que repreender, repreenda. Mas quando tiver que também que tirar, tire. Sabe por quê? Porque eu também não sou só repreensão. Eu também sou amor. Eu também sou paz. Então vocês têm que ser por completo, que vocês são a minha família. Aleluia, glória a Deus. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Eu não sei se eu falei isso aqui uma vez. Porque essa igreja já está, né? Eu já estou de casa aqui, pastor Salomão. Estou falando assim, onde eu vou... Eu falo, sou de casa. Aí uma vez eu estava vendo futebol. Ver futebol é pecado? Não, estava vendo futebol. Um jogo da seleção brasileira. Não é pecado não. E aí de repente, veio aquele negócio no meu coração, desliga. Aí eu ainda dei uma, né? De repente, não, isso vou ver mais um pouquinho, desliga. Aí eu desliguei. Aí abri a palavra do Senhor. Aí eu abri a palavra do Senhor, meditei no que o Senhor tinha falado comigo, fiquei ali, glória a Deus, aleluia, né? Que isso é bom demais. Só que no outro domingo, quem ia pregar é o nosso pastor Cláudio Lima. Ele era o pastor que ia pregar, é o pastor da igreja. Aí, 45, Deus falou assim ainda para mim, olha, marca e deixa sair. Né? A gente traz, né? Tem hábito de ministrar, né? Não sei, vai que Deus pode falar hoje ou daqui a um ano, não sei. Ou de repente era só para mim, mas eu deixei. Deixei ali guardado na Bíblia. Aí assim, do jeito que estava o pastor Salomão, o pastor Luciano, só botou a mão no meu ombro. Ministra hoje que Deus falou comigo.
Ele falou, ministra hoje. Eu falei, oh, glória a Deus. Eu falei, amém, pastor, oh, glória a Deus. Aí, irmão, sabe por quê? Porque Deus já tinha falado comigo, não falou que eu ia ministrar, não. Ele só falou para ler a palavra. E naquele dia, irmãos, Deus resolveu trazer uma ovelha para a sua família. Aí eu fico imaginando, irmãos, muitas das vezes nós não queremos dar vazão ao Espírito, porque quem está escalado é o pastor Luciano, quem está escalado é o evangelista antes. Olha só, mano, não é questão de escala não, é questão de ter intimidade com o Senhor. Tenha intimidade com o Senhor no seu lar, não importa, Deus há de realizar o milagre, louvado seja o nome do Senhor. E o último é a prova, irmãos. Temos que provar e ver que Ele é bom. Esses 4 aspectos. Jesus transforma a família sempre para melhor. O que Deus quer fazer no nosso lar é sempre para melhor, mesmo que nós não venhamos entender. Carta aos Efésios, capítulo número 2, versículo número 19, vai dizer que nós hoje somos co-cidadãos dos céus, membros da família de Deus. Quem é da família de Deus, dá um glória para Jesus. Já está chegando o final, mas eu queria fazer uma oração com você nesse momento, mas em cima da palavra, irmãos. Versículo 8, João 2, diz assim, ó, e disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E versículo 9 vai dizer que logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo. E ele diz assim, olha, o mundo coloca, ele falou todo mundo coloca o pior, depois o melhor, mas nessa festa é diferente. Sabe o que ele está dizendo? Nessa família é diferente, nessa casa é diferente, aleluia. Podemos ficar de pé em nome de Jesus, irmãos? Aleluia. Vamos terminar no horário programado. Eu até perguntei, pode fazer uma oração em nome de Jesus? Sabe por quê, irmãos? Aconteceu algo ali, naquele momento, em que aqueles homens tiraram a água e levaram ao mestre-sala. E o Senhor falava isso no meu coração. Eu falava até com a minha esposa. Não, nós vamos orar. Eu vou perguntar se pode orar. Nós vamos orar. Sabe por quê? Porque foi uma atitude de fé muito grande daqueles empregados. E ali, irmãos, foi uma mudança que aconteceu naquela festa e naquela família. O bom vinho foi provado. A alegria estava naquele lado. Jesus não deixou a falta chegar. Vivemos em tempo de pandemia, temos que nos separar, eu sei de tudo isso, irmãos. Mas preste atenção, se tem uma família que queira vir aqui, irmão, separada por família, eu não sei se dá para espaçar, mas nós queremos que você tenha um ato. Sabe qual é o ato? De sair com essa água e apresentar o mestre-sala. E sabe que nós pentecostais temos hábito de dizer, irmãos? Nós confiamos na palavra do Senhor, basta, mas nós estamos tendo um ato de acreditar numa direção da palavra de Deus. E quando eu for na direção de Deus, essa dificuldade vai cair para a glória do Senhor. Porque eu creio. E se tem uma família em nosso meio, se tem um lar, eu já vou orar pela minha família, isso é certo, irmãos. E vou orar por todos vocês, mas se tem um lar que está entendendo, venha uma família aqui e nós vamos estar orando. Aqui há pastores, irmãos. Mas eu creio que em nome de Jesus a paz vai voltar, o renovo vai voltar, o bom vinho vai voltar. Tudo para a glória do Senhor. Se tem alguém no nosso meio, irmãos, que ainda não é da família de Deus, que veio aqui, está convidado e pensar, ai meu Deus, não sei quem eu fui lá, porque me convidaram, vem aqui à frente, nós vamos orar pela tua vida. Entrega as tuas vidas na mão do Senhor, porque Ele quer realizar a transformação. Agora esse é o momento que é nosso. Tem alguém em nosso meio? Tem alguém em nosso meio? Aleluia. É um momento que é nosso. Nós vamos orar de qualquer maneira, irmão. Mas se tem uma família que fala que assim, os pastores da igreja estão aqui, eu quero levar água ao mestre-sala, eu quero bom vinho, eu quero uma transformação no meu lar, eu quero a paz de Deus. Se tem alguém em nosso meio, vem aqui à frente em nome de Jesus nesse momento. Tudo para a glória do Senhor, aleluia. Então vamos orar, irmãos. Venha família, isso, em nome de Jesus. Vou orar pela minha casa, pela minha família. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus da família, irmãos. Estamos precisando acreditar, irmãos. Olha, Satanás tem mais de 50 mil planos, mas vai ser frustrados para a glória do Senhor. Satanás já pensou em destruir, Satanás já pensou em fechar a porta, mas no nome do Senhor Jesus, estão frustrados. Família é projeto de Deus. Nós vamos voltar para o Senhor como Ele quer. Tudo para a glória do seu nome. Estenda as mãos, pastores da igreja. Nós somos a família de Deus. Deus eterno, Pai soberano. Aqui está as famílias, Senhor Deus.
Aqui está, ó Pai, a família, Senhor Deus, a qual o Senhor tem constituído para a glória do Teu nome. Eu não sei quais são os planos de Satanás, mas eu sei que os seus são os maiores. Que o bom vinho, ó Deus eterno, venha permanecer até o final. Que o bom vinho, ó Deus eterno, venha mais e mais perdurar neste lar. Que o bom vinho, ó Deus eterno, venha mais e mais nos encher das suas bênçãos. Que o bom vinho, ó Deus eterno, venha mais e mais encher, Senhor Deus, da tua alegria. Ó Deus eterno, no nome poderoso de Jesus, realiza um milagre, Senhor Deus. Não deixa, ó Pai, a desesperança, a tristeza, a enfermidade ou a morte bater, Senhor. Mas que o Senhor venha nos renovar para a glória do Seu nome. No nome poderoso de Jesus, alcance a sua casa, alcance o seu povo. Nós te glorificamos, Senhor, e nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. A melhor salva de palmas para Jesus. A família pode retornar. Eu agradeço essa rica oportunidade e retorno ao pastor Salomão. Por tudo que tens feito.